Bem, hoje nós vamos estudar um artigo sobre o Espírito Santo. E faz todo sentido falarmos do Espírito Santo porque vivemos num período pós-Jesus e Jesus disse que iria nos enviar um ajudante, que é o Espírito Santo. Agora, se esse ajudante já se encontra conosco e nós não sabemos do que se trata, nem o que é, bem, como é que o ajudante nos vai ajudar? Então, antes de mais, nós vamos ou como é que nós vamos reconhecer que é o ajudante? Se calhar estamos a lutar contra o ajudante e é ele a nossa ajuda. Se calhar estamos a tentar fugir do ajudante e é ele a nossa esperança, a nossa ajuda. Bem, vamos então orar um Pai Nosso em primeiro lugar para tratar deste assunto e depois vamos ler então sobre o Espírito Santo. Vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Espírito Santo, por que é que causa tanta confusão? Por que é que há tanta confusão à volta do Espírito Santo? Em primeiro lugar, o que é o Espírito Santo? Parece uma pergunta simples. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Mas nem toda a gente está de acordo com a resposta. O Papa Bento XVI disse a uma multidão na Austrália o seguinte: entender claramente o que é o Espírito Santo parece estar fora de nosso alcance. Há muitas opiniões e incertezas sobre o que é o Espírito Santo. E algumas dessas opiniões e respostas são que o Espírito Santo é uma pessoa real que vive dentro dos discípulos de Cristo. É uma ciência divina, ou seja, a lei de Deus em ação. É a presença de Deus em ação no mundo. É a terceira pessoa da Trindade. Por que todas estas opiniões e respostas? Por que tanta confusão? Parece que esta confusão começou no século no quarto século da Era Comum, ou seja, 400 anos depois de Cristo, quando alguns teólogos afirmaram que o Espírito Santo era uma pessoa de algum modo igual a Deus. No entanto, nem as Escrituras nem os primeiros seguidores de Cristo ensinavam essa ideia. A Nova Enciclopédia Católica explica: o Velho Testamento claramente não considera o Espírito de Deus como pessoa. O Espírito de Deus é simplesmente o poder de Deus. A maioria dos textos do Novo Testamento revelam o Espírito de Deus como sendo algo, não alguém. Isto se vê especialmente no paralelismo entre o Espírito e o poder de Deus. É natural que muitos achem difícil pensar numa força como uma pessoa. Numa pesquisa recente dos Estados Unidos, a maioria dos entrevistados disse que não acreditava que o Espírito Santo fosse uma pessoa ou uma entidade viva. Para obtermos uma resposta confiável, precisamos de consultar a Palavra de Deus, a Bíblia.
que descreve em detalhes o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu: toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Sabermos esta verdade sobre o Espírito Santo vai fazer com que seja possível recebermos a ajuda de Deus, porque o Espírito Santo é o ajudante. Jesus prometeu aos seus discípulos: persistam em pedir e ser-vos-á dado. Se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Isso está em Lucas 11, 9 a 13. Nós vamos então deixar que a Bíblia nos revela então a natureza do Espírito Santo e então vamos ver como é que o Espírito Santo pode ser uma força para o bem na nossa vida. Então, o que é o Espírito Santo? Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: qual é o pai entre vós se o seu filho... Eu vou ler na Bíblia porque aqui está com a linguagem um pouco antiga. Eu vou ler diretamente na Bíblia. Está em Lucas 11, versículos 11 e 12. Está escrito então: realmente qual é o pai entre vocês que, se um filho lhe pedir um peixe, lhe entregará uma serpente em vez de um peixe? Ou se lhe pedir também um ovo, lhe entregará um escorpião? Eu por acaso fiz uma oração ontem onde eu falava disto, de se pedir exatamente o que podemos querer e que será dado exatamente aquilo que foi exatamente pedido. Isto para dizer o quê? Para dizer que Jesus disse que devemos pedir Espírito Santo com persistência, assim como uma criança que está com fome pede por comida. E também se devemos pedir por Espírito Santo, então não vamos pedir por uma cadeira, ou não vamos pedir por uma esponja para lavar a louça, ou não vamos pedir por um carro. Vamos pedir a Deus em oração pelo Espírito Santo. Então, compreender a natureza do Espírito Santo vai nos ajudar a entender o importante papel que ele pode ter na nossa vida. Vamos então ver como é que a Bíblia apresenta o Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é a força que Deus usa para realizar a sua vontade. Quando o anjo Gabriel revelou a Maria que ela ia ter um filho, apesar de ser virgem, ele disse: Espírito Santo virá sobre ti e poder do Altíssimo te encobrirá. Por esta razão também o nascido será chamado Santo, Filho de Deus. Isso está em Lucas 1:35. Segundo as palavras de Gabriel, há uma relação entre o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Uma ideia similar aparece noutras partes da Bíblia. O profeta Miqueias disse:
eu mesmo fiquei cheio de poder com o Espírito de Jeová. Está escrito em Miqueias 3:8. Jesus prometeu a seus discípulos: ao chegar sobre vocês o Espírito Santo, recebereis poder. Isso está em Atos 1:8. E o apóstolo Paulo falou do poder de Espírito Santo. Isso está em Romanos 15:13 e 15:19. Portanto, o que concluímos de tudo isso? Que há uma relação estreita entre o Espírito Santo e o poder de Deus. O Espírito Santo é o meio que Jeová usa para exercer o seu poder. Em termos simples, o Espírito Santo é o poder de Deus em ação, ou a força ativa de Deus, ou a força ativa de Deus. E que força impressionante! Não dá para imaginar o poder que foi necessário para criar o inteiro universo. Por meio do profeta Isaías, Jeová sugeriu que meditássemos no seguinte: quando em Isaías 40:26 diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas, até mesmo por número, chamando a todas elas por nome. Devido à abundância de energia dinâmica, sendo ele também vigoroso em poder, não falta nem sequer uma delas. E aqui eu creio que está a falar das estrelas. A Bíblia indica que o universo e toda a sua ordem e harmonia existem graças à energia dinâmica, ao poder do Deus Todo-Poderoso. Agora fiquei interessado. Vamos ler Isaías, capítulo 40, versículo 26. Ergam os olhos para o céu e vejam, quem é que criou estas coisas? Foi aquele, com A grande, ou seja, Deus, que as faz sair como um exército por número. Ele chama-as a todas por nome, por causa da sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder. Não falta nem sequer uma delas. Então aqui está a falar das coisas que existem quando nós olhamos para o céu. Então, por que que o Espírito Santo não é... Só aqui para terminar, então... A Bíblia indica que o universo e toda a sua ordem e harmonia existem graças à energia dinâmica ou poder do Deus Todo-Poderoso. Sem dúvida, a força ativa de Deus é imensa e a nossa própria existência depende dela. Então vamos ler mais sobre este Espírito Santo em ação. Deus usou o Espírito Santo para criar a Terra e o restante do universo. Diz em Salmos o seguinte: quantos são os teus trabalhos, ó Jeová, a todos eles fizeste em sabedoria, a terra está cheia das tuas produções. E continua dizendo: lá está o mar, tão extenso e vasto, a fervilhar com inúmeros seres vivos, pequenos e grandes.
Isso está em Salmo 104, 24 e 25. Diz também em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, o seguinte: a terra estava vazia e deserta e havia escuridão sobre a superfície das águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Também em outras traduções está escrito: e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Também diz em Jó, capítulo 33, versículo 4, o seguinte: foi o Espírito de Deus que me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso fez-me viver. O Espírito Santo inspirou homens tementes a Deus a escrever a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Escreveu assim o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16. A palavra grega traduzida inspirada por Deus significa literalmente soprada por Deus. O sopro de Jeová, ou Espírito, direcionou os pensamentos dos escritores da Bíblia para que transmitissem a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 13. O Espírito Santo habilitou os servos de Deus a predizer o futuro com exatidão. O apóstolo Pedro disse: nenhuma profecia da Escritura procede de qualquer interpretação particular, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo. Isso está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21 e em Joel capítulo 2, versículo 28. O Espírito Santo ajudou Jesus e outros homens de fé a pregar as boas novas do reino de Deus e a realizar milagres. Jesus disse: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu para declarar boas novas aos pobres, enviou-me para pregar livramento aos cativos e recuperação da vista aos cegos. Lucas 4:18 e Mateus 12:28. Então, tomando conhecimento deste Espírito Santo em ação e de como nós vimos que ele opera, podemos chegar à conclusão que o Espírito Santo não é uma pessoa. Porque a Bíblia compara o Espírito Santo com a água. Ao prometer bênçãos futuras para o seu povo, Deus disse: despejarei água sobre o sedento e regatos sobre o lugar seco. Despejarei meu Espírito sobre a tua descendência e minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Quando Deus derrama o seu Espírito sobre os seus servos, eles ficam cheios de Espírito Santo. Jesus, João Batista, Pedro, Paulo, Barnabé e os discípulos reunidos no dia de Pentecostes em 33 da Era Comum são todos descritos como estando cheios de Espírito Santo. Temos exemplos, aliás, isto está apoiado nas Escrituras de Lucas capítulo 1, versículo 15, Lucas capítulo 4, versículo 1, Atos capítulo 4, versículo 8, Atos capítulo 9, versículo 17, Atos capítulo 11, versículo 22 e 24 e Atos capítulo 13, versículo 9. Pensa no seguinte: poderia então alguém ser derramado ou despejado em várias pessoas diferentes? Diz-se, uma pessoa pode encher um grupo inteiro de pessoas? Não. Então não tem lógica.
A Bíblia fala de pessoas ficarem cheias de sabedoria, entendimento ou até conhecimento exato. Mas a Bíblia nunca disse que alguém ficou cheio de outra pessoa. E há exemplos, há passagens bíblicas onde pessoas ficam cheias de algo, e esses exemplos estão em Êxodo capítulo 28, versículo 3, 1 Reis capítulo 7, versículo 14, Lucas capítulo 2, versículo 40 e Colossenses capítulo 1, versículo 9. A palavra grega traduzida por espírito é pneuma, que também transmite a ideia de poder invisível. Segundo o dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento, divine, em duas palavras, a palavra pneuma denota primariamente o vento, também fôlego. Daí, especialmente o espírito, que igual ao vento é invisível, imaterial e poderoso. Fica claro então que o Espírito Santo não é uma pessoa. O ministério de Jesus, aliás, Jeová pode usar o seu Espírito Santo em grande escala, como na criação do universo, mas ele também pode usá-lo em favor de sua criação humana. A Bíblia fala de muitas ocasiões em que Deus, por meio da sua força ativa, infundiu poder em seus servos na terra. O ministério de Jesus nos dá um vislumbre fascinante de como o Espírito Santo de Deus pode dar poder a seus servos. O Espírito de Jeová está sobre mim, disse Jesus ao povo de Nazaré, em Lucas 4, versículo 18. O que Jesus realizou no poder do Espírito, ou pelo poder do Espírito. Mas aqui, estando sobre mim, então o que Jesus realizou no poder do Espírito. Em Lucas 4,14. Nós vamos ler Lucas 4,14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4... Estou a brincar. Outra vez? Lucas 4... Não. Lucas 4, versículo 14 diz: Jesus voltou então no poder do Espírito para a Galileia, e bons relatos sobre ele espalharam-se por toda a região ao redor. Ele curou todo tipo de doenças, acalmou um mar enfurecido, alimentou milhares de pessoas com alguns pães e peixes e até trouxe mortos de volta à vida. O apóstolo Pedro descreveu Jesus como homem publicamente mostrado por Deus por intermédio de poderosas obras e portentos e sinais que Deus fez por intermédio dele. Isso está em Atos 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22 diz: Homens de Israel, ouçam estas palavras. Jesus o Nazareno foi um homem que Deus aprovou à vossa frente, com obras poderosas, milagres e sinais que Deus fez por meio dele no vosso meio, conforme sabem. Atualmente o Espírito Santo não realiza milagres como esses. No entanto, ele pode fazer coisas impressionantes por nós. Jeová tem prazer em dar o seu Espírito Santo a seus adoradores, como Jesus garantiu a seus discípulos. Em Lucas 11, versículo 13. Por isso, o apóstolo Paulo podia dizer: para todas as coisas tenho força em virtude daquele que me confere poder. Filipenses 4,13. Será que o Espírito Santo pode fazer o mesmo na tua vida?
O Espírito Santo é uma força que tu precisas na tua vida. O rei Davi fez uma oração fervorosa depois de ter cometido um erro grave e disse nessa oração, em Salmo capítulo 51, versículo 11, o seguinte: Não me lances fora de diante da tua face e não tires de mim o teu Espírito Santo. Davi conhecia o poder do Espírito Santo já por muito tempo. Ele ainda era adolescente quando esse Espírito o habilitou a vencer Golias, um temível soldado, que aparece em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 a 50. O Espírito Santo também tinha-lhe dado poder para escrever alguns dos salmos mais bonitos já compostos. Foi o Espírito de Jeová que falou por meu intermédio e a sua palavra estava na minha língua, disse Davi. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. O próprio Jesus Cristo confirmou o papel do Espírito Santo na vida de Davi. Em certa ocasião, Jesus declarou: O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: Jeová disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Marcos, capítulo 12, versículo 36 e o Salmo 110, versículo 1. Jesus sabia que quando Davi escreveu seus salmos, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Então, esse mesmo Espírito Santo pode nos ajudar hoje? É provável que nós nunca tenhamos escrito um salmo, mas podemos enfrentar obstáculos que podem ser tão amedrontadores como o gigante Golias. Tenho aqui o exemplo de uma irmã que foi abandonada pelo marido e esse marido procurou uma mulher mais jovem e ele deixou-a cheia de dívidas e não lhe deu nenhuma ajuda para ajudar no sustento de duas filhas. Ela diz que se sentiu muito traída e tratada como lixo. No entanto, desde que ela foi abandonada pelo marido, sentiu que o Espírito Santo de Deus a sustentou. Ela orava fervorosamente, pedindo a Deus por forças. Ela entendia que não conseguia ser bem-sucedida por ela. E Jeová então respondeu às suas orações. Ela implorava a Deus todos os dias para que lhe desse seu espírito. Ela sabia que precisava da força de Deus para ajudá-la a enfrentar o futuro com coragem, para cuidar bem das suas filhas e para voltar a ter amor próprio. Então obedeceu às palavras de Jesus, que diziam: Persisti em pedir e dar-se-vos-á, persisti em buscar e achareis, persisti em bater e abrir-se-vos-á. Mateus 7, versículo 7. Tem também o exemplo de um irmão que era viciado em cigarro e em haxixe e fumava constantemente. Ele lutou contra o vício por 2 longos anos e teve várias recaídas. O corpo dele ficava a implorar para voltar a consumir a droga dia após dia e sofria ansiedade porque tinha decidido parar de tomar drogas.
Ele disse que estava determinado a mudar a sua vida para poder servir a Deus de modo aceitável. Então tentou encher a mente com pensamentos positivos da Bíblia, orava fervorosamente todo o dia, pedindo que Deus lhe desse forças para limpar a vida dele, e também sabia que não podia ser bem-sucedido sozinho. E viu como Jeová respondeu às suas orações, especialmente quando ficava desanimado após uma recaída. Ele acredita que o Espírito Santo de Deus lhe deu novas forças. Sem ele nunca teria vencido o vício. Parece que dá para ver que um pré-requisito de receber o Espírito Santo é de admitir não conseguir ser bem-sucedido sozinho. Nos dois casos, eles receberam a ajuda por parte de Deus, mas porque admitiram que não seriam capazes de ser bem-sucedidos sozinhos. E há um texto que fala sobre isto na Bíblia, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz assim, pois quando estou fraco, então é que sou poderoso. E por incrível que pareça, há aqui uma nota no final deste texto que nos leva a Filipenses 4,13, que diz: para todas as coisas tenho força graças àquele que me dá poder. E aqui pode-se tratar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus em ação. Então o poder só pode vir de uma fonte de poder, e sendo que Deus é a nossa fonte porque é o nosso Criador, a fonte de todo o poder só pode vir de Deus, do poder de Deus. Então o poder de Deus em ação, que é o Espírito Santo, então é esse Espírito Santo que nos dá poder, e por termos força podemos vencer todas as coisas. Filipenses 4,13: para todas as coisas tenho força graças àquele que me dá poder. Ou para realizar tarefas, tenho força. Para todas as coisas tenho força. Parece uma publicidade para um medicamento e está alguém a dizer: para todas as coisas tenho força. Graças a este medicamento. Aqui também, para todas as coisas tenho força, não graças a um medicamento, mas graças àquele que me dá poder. Pode muito bem ser o Espírito Santo. Esse Espírito Santo parece vir em auxílio daqueles que admitem precisar dele, não conseguirem sozinhos, não conseguirem ser bem-sucedidos sozinhos. Aos fracos, e aqui não é fraco de fraqueza, aqui é aos fracos, porque em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz: pois quando estou fraco,
então é que sou poderoso, porque posso todas as coisas, graças à força que vem daquele que me dá poder, que é o Espírito Santo. Ambos os casos aqui receberam Espírito Santo e obtiveram vitória. A força deles para todas as coisas chegou porque o Espírito Santo agiu na vida deles e agiu porque ambos admitiram ser fracos quando disseram que não conseguiam ser bem-sucedidos sozinhos. Esse ser fraco, esse admitir que não somos capazes de ser bem-sucedidos sozinhos, é o pré-requisito para nos tornarmos fortes. Porque se não o fazemos bem, então não há realmente uma necessidade do Espírito Santo se deslocar. Estamos a falar do Espírito Santo, estamos a falar de algo que Deus usou para criar o universo. Ou seja, não estamos a falar de um detergente limpa-vidros. Não estamos a falar de um medicamento para a dor de cabeça. Se o Espírito Santo é requisitado, é bom que seja para algo importante. É bom que valha a pena. Uma pessoa não leva com anestesia para lavar os dentes, para não sentir um ligeiro desconforto, porque sente um ligeiro desconforto na gengiva, vai, só por causa disso, vai anestesiar o corpo inteiro. Do mesmo modo, se então a pessoa não diz que precisa realmente de ajuda, se a pessoa não diz eu não vou chegar lá sozinho, eu não vou conseguir ser bem-sucedido, ser bem-sucedida sozinho, então, ok, porque é que o Espírito Santo haveria de ir? Agora, quando há aquela necessidade e aquele afirmar, aquele se virar para Deus e dizer: Deus, vou precisar de um pouquinho de Ti, porque sozinho eu não vou chegar lá. Eu não vou chegar lá. Eu não vou conseguir sozinho. Eu não vou conseguir sozinha. Então, esta força ativa de Deus, de Jeová, a força por detrás da criação do universo, ela está disponível para nós.
Agora, o que é que estás tu a dizer? Estás a dizer: não, eu consigo sozinho. Eu consigo sozinha. E porquê é que estás a dizer isso? Estás a tentar provar a alguém, ou a ti mesmo, ou a ti mesma, que és forte, mais forte que os outros. Eu acho que Deus não tem um ranking lá em cima de quem não precisou do Espírito Santo por ser forte, ou de quem precisou do Espírito Santo porque admitiu que não ia chegar lá sozinho ou sozinha. Eu não sei se no final ganhas uma medalha, é o que eu estou a tentar dizer. Eu não sei se no final tu ganhas um troféu por não teres precisado do Espírito Santo. Eu não sei. Mas esse mesmo Espírito Santo ajudou a criar o universo. Pode ser que não precises de tanto para aquilo que tu queres alcançar. Mas o que eu quero te dizer aqui é que este Espírito Santo não está disponível só para alguns escolhidos. Não. Porque Jesus disse que nos ia deixar um ajudante. Um ajudante porque Jesus não estaria conosco. Esse ajudante é meio que um substituto que nos vai ajudar como Jesus nos ajudaria. Então, Jesus também não foi para um grupo escolhido de pessoas. Não, Jesus foi para todos e para qualquer um. Se o Espírito Santo fosse só para um grupo escolhido de pessoas, Jesus teria dito isso. Jesus teria sido bem claro em relação a isso. Jesus esteve ali com tanto cuidado a nos iluminar, a nos levar à verdade, a nos dar os bons ensinamentos, e iria ocultar uma informação tão importante sobre o Espírito Santo se o Espírito Santo fosse destinado apenas a alguns? Eu acho que não. Então, se Jesus não disse nada em relação ao Espírito Santo, mas disse, para quem seria o Espírito Santo, mas disse: vou enviar-vos um ajudante. Eu acho que é bem óbvio. Que esse ajudante não é para um grupo escolhido de pessoas. Não é para alguns favoritos, uma classe social. Não. É um ajudante. Ajudante de quem? De quem precisa de ajuda. Isso é o que é um ajudante. De quem tem algo para realizar. A palavra ajudante é bem clara.
Deus está desejoso de compartilhar o seu Espírito, neste caso, o seu poder em ação, se tu lhe pedires com fervor e, no teu pedido, colocares o importante detalhe de que tu estás a precisar de um ajudante, que tu não consegues ser bem-sucedida sozinho, sozinha. A ajuda é dada a quem precisa dela. Lembra-te, nessa tua oração, nesse teu pedido, com fervor, não te esqueças de mencionar a necessidade, a urgência, que é porque tu não consegues fazer o que tens de fazer sozinho, sozinha. Isaías 55, 6 diz o seguinte: procurem a Jeová enquanto pode ser encontrado, chamem-no enquanto está perto. E Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: o seguinte: além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o procuram seriamente. Está aqui escrito isto para que tu entendas que, visto que este Espírito Santo vem de Deus, que é necessário um pouco de conhecimento sobre Deus e também da vontade de Deus. Por exemplo, quando se diz ser bem-sucedido, é óbvio que estamos a falar em ser bem-sucedido em servir a Deus. E para enfrentar qualquer desafio que surja na nossa vida em relação a essa missão de servir a Deus. Não sei o que é que estavas a pensar. Estavas aí a pensar, com um pouquinho deste Espírito Santo, então eu posso fazer aquelas férias no verão que eu já andava aqui a pensar, não sabia como. Se calhar com um pouquinho desse Espírito Santo eu comprava ali uma casa de 2 andares. Bolas. É para ajudar a servir a Deus. Vou ver outros vídeos. A Bíblia dá a seguinte garantia. Eu vou ler ela diretamente da Bíblia. Em Isaías, capítulo 40, versículo 28 a 31, que diz: será que não sabes? Será que não ouviste? Jeová, o Criador das partes mais distantes da terra, é Deus por toda a eternidade. Nunca se cansa nem fica exausto. O seu entendimento é insondável. Ele dá poder ao cansado e enche de vigor aquele que está sem forças. Eu vou continuar a ler porque eu ainda não cheguei ao 31. Até os rapazes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam em Jeová recuperarão as forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos,
andarão e não se cansarão. Quem é que consegue isto tudo? Os que esperam em Jeová. E repara aqui como há uma conexão. Repara aqui como há uma conexão forte que diz... Eu já vou analisar ela. Já vamos analisar ela em conjunto. Repara. Diz: Jeová, o Criador das partes mais distantes da terra, é Deus por toda a eternidade. Nunca se cansa, nem fica exausto. O seu entendimento é insondável. Porque Deus é assim, porque Deus nunca se cansa, nem fica exausto. Repara aqui este abrir parênteses que eu vou fazer. Graças ao Espírito Santo que Deus então pode derramar para com quem possa estar a precisar. Olha a continuação. Ele dá poder ao cansado e enche de vigor aquele que está sem forças. Agora, mais pontos para validar isto. Os que esperam em Jeová, ou então no ajudante que Jeová envia, que é o Espírito Santo, recuperarão as forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Lembras-te de termos lido: para todas as coisas tenho força, por meio daquele que me fortalece? Nessas todas as coisas podia muito bem estar o voar alto como as águias, o correr e não ficar exausto, o andar e não se cansar. O Espírito Santo. E não é de estranhar, porque estamos a falar do mesmo Espírito Santo que serviu na criação do universo. Agora podemos estar aqui a achar estranho este Espírito Santo nos fazer voar alto como as águias, correr e não nos deixar exaustos, andar sem que venhamos a estar cansados. O que é isto ao lado de colocar planetas suspensos sobre o nada e estrelas, criar estrelas? E esse mar com esses inúmeros seres, pequenos e grandes. Então este Espírito Santo, ele é mais do que competente. Ele não é algo iniciante. Não é algo
no qual se duvida. Repara que com esse Espírito Santo Deus criou o universo e tudo funciona em harmonia. Ainda nada teve que ir para a garantia. Então, eu acho que o Espírito Santo tem vindo a fazer um excelente trabalho. Então, em que maneiras é que o Espírito Santo pode nos ajudar a nós, humanos? Porque isto aqui é muito importante. Nós temos características humanas. Essas características que nós temos fazem de nós humanos. Agora, será que o Espírito Santo vai nos ajudar a nós, estes pequenos humanos com características humanas, da mesma forma que vai ajudar, sei lá, na criação de um planeta? Tem o planeta características humanas? Tem, por exemplo, um corpo emocional? Tem, por exemplo, com corpo emocional eu quero dizer, tem emoções, um planeta? Será que tem pensamentos? Será que um planeta tem as mesmas dores do que tem um humano? Repara que é o mesmo espírito. O que muda é que, se nós pedirmos pela ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo vai estar a lidar com humanos e não com qualquer outra criação que já ajudou a criar, que Deus assim quis criar. Repara que trata-se do mesmo Espírito Santo. O que muda é que, no nosso caso, o assunto somos nós, seres humanos. Eu digo isto porque o Espírito Santo vai nos ajudar em maneiras diferentes por sermos humanos. Por exemplo, os humanos, nós temos tentações e hábitos prejudiciais. O Espírito Santo pode dar-nos forças para lutar contra as tentações e vencer hábitos prejudiciais. O apóstolo Paulo disse: Deus é fiel e Ele não deixará que sejamos tentados além daquilo que podemos aguentar. Mas junto com a tentação, Ele proverá também a saída, a fim de que a possamos aguentar. Diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, e eu vou ler, então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz: Não vos sobreveio nenhuma tentação a não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel e não deixará que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída para que a possam suportar. O Espírito Santo pode também nos ajudar a cultivar qualidades piedosas. Porque diz em Gálatas 5, versículo 22 e 23, o seguinte: Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé,
brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. O Espírito Santo pode fortalecer-nos a suportar provações. Para todas as coisas tenho força em virtude daquele que me confere poder. Filipenses 4:13. Então, o que nós chegamos então aliás, nós nos apercebemos, depois deste estudo, que o Espírito Santo não é uma pessoa, porque não vamos encher pessoas de uma pessoa. Já chega uma pessoa, acho que uma pessoa já é demais, já há muito a lidar numa pessoa, com uma pessoa, e então colocar uma pessoa dentro de uma pessoa é mesmo para as mentes mais fortes. É mesmo para os espíritos mais capazes, porque se ser uma pessoa já é bem desafiador, já é realmente uma tarefa a tempo inteiro. Agora, meter uma pessoa dentro de uma pessoa, fica a haver duas pessoas para o espaço de uma pessoa. Nós já somos meio que egoístas de nós mesmos, gostamos das nossas coisas no nosso lugar. Agora, se começa a haver uma pessoa a mais dentro da nossa pessoa, também a querer fazer as coisas à maneira dela, eu acho que não vai funcionar bem. É por isso que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pessoa. É o poder de Deus em ação. Em ação quer dizer que não é poder em potencial, não está parado. É poder em ação, sai da frente, que isto já está a andar, tipo, sai da frente que isto já está em andamento. É a força ativa de Deus, é uma força ativa. Está ali em andamento, está em ação, ativo. Não é algo parado, estagnado, armazenado. Porque se fosse, que grande ajuda! Que grande ajuda! Se Jesus nos disse, vou-vos enviar um ajudante, e esse ajudante não tivesse já em andamento, em ativo, que ajuda era essa? E Jesus disse-nos vezes sem conta. Ele olhou para nós e disse, homens de pouca fé. Não fazia sentido Jesus nos enviar algo parado, ou estagnado, ou armazenado, vezes sem conta. Jesus disse, homens de pouca fé, até quando é que eu vou ter de vos relembrar, ou até quando é que vocês me terão convosco? Do tipo, olha, eu vou-vos... É que também não nos chegou Jesus. Já repararam? Nós ainda, depois de termos tido Jesus, ainda foi preciso que viesse um ajudante. O que é que se passa com o humano?
O que é que se passa? Jesus disse: homens de pouca fé. Jesus elogiou a fé de um homem da seguinte forma. Jesus elogiou este homem, a fé deste homem, e não lhe disse a este que era um homem de pouca fé. Mas disse exatamente o contrário disso. Eu vou ler o que está em Mateus capítulo 8, versículo 10. Mateus capítulo 8, versículo 10 diz o seguinte. Ou então eu vou ler antes. Ok. Eu vou ler antes. Ok, vou ler a partir do 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Quando entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um oficial do exército, suplicando e dizendo-lhe: Senhor, o meu servo está de cama em casa, com paralisia, e sofre terrivelmente. Ele disse-lhe, ou seja, Jesus disse-lhe: quando eu lá chegar, vou curá-lo. O oficial do exército respondeu: Senhor, não sou digno de o receber debaixo do meu teto, mas diga apenas a palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu escravo faz isto e ele faz. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Digo-vos a verdade, em Israel não encontrei ninguém com tamanha fé. Repara, Jesus tinha com ele os seus discípulos, com quem e a quem Jesus falava do reino dos céus. Os discípulos de Jesus já estavam a ser introduzidos ao reino dos céus, coisas de outro reino. E ainda assim, Jesus tratou os seus discípulos de homens de pouca fé. Este oficial do exército não era um discípulo de Jesus, mas disse a Jesus o seguinte, resumindo: apenas fala. Não precisas de lá ir. Fala que eu tenho fé que as tuas palavras chegam para curá-lo. E Jesus elogiou a fé deste homem. Portanto, ele não era um discípulo de Jesus. Ele não ouvia falar do reino dos céus, nem recebia explicações detalhadas. E, no entanto, Jesus disse: Digo-vos a verdade, em Israel é bem grande. Israel, nós estamos a falar de Israel. Não estamos a falar de uma cidade em Israel, nós estamos a falar de toda a Israel. Digo-vos a verdade, disse Jesus, em Israel não encontrei ninguém com tamanha fé. Pela primeira vez Jesus estava ali a elogiar, pela primeira vez talvez não, mas que estava a elogiar a fé deste homem, estava. A ponto de deste homem ter a maior fé que Jesus já viu em toda a Israel. O que é que eu quero dizer com tudo isto? Quero dizer que Jesus elogiou este homem, a fé deste homem,
Porque este homem salvou a Jesus uma caminhada. O que é que faz ter pouca fé? Faz obrigar Jesus a caminhar. E por termos pouca fé, é também por isso que Jesus nos deu um ajudante. Porque se tivéssemos todos fé, provavelmente só a vinda de Jesus teria chegado. Porque é que seria necessário uma ajuda? Um ajudante. Porquê? Jesus dizia a todos: a tua fé te curou. Vai, a tua fé te curou. Não foi eu, Jesus, te curei. Jesus dizia: a tua fé te curou. A fé que tu aplicaste te curou. Então, provavelmente, a nossa fé também nos teria curado, ajudado, libertado de certos obstáculos. Eu estou meio que a brincar, mas não nos custa nada de nos colocarmos em posições de trabalharmos na nossa fé, cultivar mais fé. Demonstrar mais fé. Jesus olhou para nós e disse: homens de pouca fé, porque via em nós a capacidade de demonstrarmos mais fé. Porque a fé tem o poder de nos dar a cura. A fé que nós temos, com a fé que temos, podemos nos curar. Podemos vencer obstáculos. A fé é importante. Lembra-te que este Espírito Santo, o Espírito Santo, é um ajudante, não um substituto. Não quer dizer que vai fazer o trabalho todo por ti. É um ajudante, não um substituto. Demonstra ser um ajudante fiel em situações onde parece não haver outra solução, onde não há forças para sermos bem-sucedidos nesta obra de servirmos a Deus,
por nós próprios, sozinhos. Precisamos de ajuda. Ajuda para servir a Deus. Quer seja para que possamos manter uma mente sã, de forma a estudar melhor a Bíblia e adorar melhor a Deus, tomar melhor conhecimento de Deus, quer seja para termos um estilo de vida decente e que agrada a Deus, desde que vá na direção de servir a Deus, Deus não vai colocar barreiras ou condições neste agir do ajudante que está aqui para nos ajudar. Talvez se não fosse o nosso ajudante, talvez sim. Se calhar estávamos a pedir algo demais, estávamos a pedir algo que Deus teria só para Ele. Mas não, o Espírito Santo é o nosso ajudante. Na verdade, para o ajudante nos ter sido libertado e dado, foi preciso Jesus ter morrido. O Espírito Santo não estaria a nos servir de ajuda se Jesus não tivesse morrido. Jesus disse isto. Jesus disse isto em João 16, 7. João 16, 7 diz: contudo, aliás, eu vou ler antes. Eu vou ler a partir do 5, versículo 5. João 16, 5 diz: Mas agora vou para aquele com A grande, ou seja, Deus, que me enviou. Mesmo assim, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, vosso coração está cheio de tristeza porque eu vos disse estas coisas. Contudo, digo-vos a verdade, é em vosso benefício que me vou embora. Pois se eu não me for embora, o ajudador não virá ter convosco. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, dará ao mundo provas convincentes do pecado, da justiça e do julgamento. Primeiro do pecado, porque eles não exercem fé em mim. Depois da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Então, do julgamento, porque o governante deste mundo foi julgado. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas agora não são capazes de as suportar. No entanto, quando ele vier, o Espírito da Verdade, ele irá guiar-vos a toda a verdade. Pois não falará da sua própria iniciativa, mas falará o que ouvir e irá declarar-vos as coisas que virão. Ele irá glorificar-me, porque receberá do que é meu e vô-lo declarará. Tudo o que o Pai tem é meu, é por isso que eu disse que ele receberá do que é meu e vô-lo declarará. Em breve deixarão de me ver e também em breve me verão. Então deixaram de ver Jesus e voltarão a ver Jesus na volta de Jesus,
quando Jesus voltar, neste instante, entre os dois, temos este ajudante, que é o Espírito Santo, que recebe daquilo que Jesus lhe dá. E Jesus dá daquilo que tem. E Jesus diz que tem tudo o que é do Pai, porque tudo o que é do Pai é de Jesus. Então Jesus tem. Então Jesus tem para dar. Então Jesus dá a quem? Ao ajudante, ao ajudador. O ajudador é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é mais do que capaz, porque recebe do próprio Jesus o que é do Pai e que Jesus lhe quer lhe dá. Então é um ajudante capaz, sempre pronto, carregado, cheio de instrumentos incríveis. É um ajudante dotado. É realmente um profissional. É mais do que capaz. Talvez o Espírito Santo está muito mais habituado a lidar com o Jesus e com os céus, com as coisas dos céus, do que qualquer um de nós. Então devemos respeitá-lo, devemos usá-lo no sentido de beneficiar deste ajudante, desta ajuda. Eu acho que quando nós pedimos pelo Espírito Santo e assim, nós devemos também pedir a Deus para nos dar um aquecimento, porque o Espírito Santo vem ativo, vem em andamento, em movimento. Eu acho que nós devemos, depois de ter orado, dizer que precisamos do Espírito Santo, que não conseguimos chegar lá por nós mesmos, não conseguimos ser bem-sucedidos nós mesmos, sozinhos. Eu acho que nós depois devemos começar a mexer as pernas e os braços e começar a aquecer, ir correr um bocadinho, porque o Espírito Santo não vem parado. Ele é a força ativa de Deus. Ele é o poder de Deus em ação. Então, e que é que o Espírito Santo vai trazer para a tua vida? O Espírito Santo vai trazer daquilo que Jesus dá, e Jesus só tem para dar aquilo que tem Deus. Se vem, por intermédio do Espírito Santo, algo que vem de Deus, se vem com o Espírito Santo algo que vem de Deus, rapaz, a tua vida muda. A tua vida muda. Não tem como a tua vida ser a mesma coisa. Não tem. Não tem. A tua vida é como é, porque tem o que tem. Mas se o Espírito Santo trouxer algo de Deus, para a tua vida fica a ter algo de Deus. Não tem como a tua vida ser a mesma. Por que é que disseram posso todas as coisas? É um pouco um exagero, não? Todas as coisas? Posso todas as coisas? Quem é ele? O super-homem? Posso todas as coisas? Todas as coisas? Todas? E agora entendemos que sim. Agora entendemos que sim.
porque é Jesus quem alimenta com coisas que são do Pai, que são de Jesus também, este Espírito Santo, que fortalece, que dá força para fazer todas as coisas. É porque não é nada desta terra. É algo dos céus. É algo de Deus. No entanto, embora ajudante, atenção, devemos tratar o Espírito Santo com respeito. Porque diz aqui na Bíblia, mais precisamente em Lucas capítulo 12, versículo 10, o seguinte: E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Em Mateus 12, versículo 32, versículo 31 e 32, diz: Por esta razão digo-vos, todo o tipo de pecados e blasfémias será perdoado aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada. Por exemplo, quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Não, nem neste sistema de coisas, nem no que há de vir. Este Espírito Santo é para ser respeitado. Não só respeitado porque temes não vires a ser perdoado, mas porque o Espírito Santo, sendo que é o que nos resta, aqui conosco, é a nossa esperança, é a nossa única esperança. Até à volta de Jesus, o que temos é o Espírito Santo. É a nossa esperança, não podemos matar a nossa esperança, não podemos maltratar a nossa esperança, não podemos derrubar a nossa esperança, não podemos atacar a nossa esperança. É meio que um aviso, quase ameaça o que está aqui a ser dito. Porque Jesus é meio como se dissesse: quando eu voltar, é bom que eu recupere este Espírito Santo como eu o enviei. É por isso que Jesus diz aqui: aquilo que for dito contra mim, na boa, será perdoado. Aquilo que for dito contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste sistema de coisas, nem no que há de vir. É porque é a nossa esperança. O Espírito Santo é a nossa esperança, é o nosso ajudante. É quem nos virá em auxílio quando nós estivermos sem forças, quando não conseguirmos vencer, nos levantar sozinhos.
Também não temos que esperar até que essas ocasiões cheguem para procurarmos já servir a Deus, até entrar em contacto com este Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudante. Um ajudante por vezes vai ajudar com pouco, outras vezes vai ajudar com muito. Outras vezes vai levar com tudo. Outras vezes nem vai ser preciso intervir. Nós podemos já procurar a ajuda do Espírito Santo. Procurar a ajuda. Procurar o auxílio. Realizar tarefas. Com o objetivo de servir a Deus. Então nós vamos selar esta oração com um pedido a Deus. Nós vamos então orar. Querido Pai, Jeová Deus, Criador Altíssimo, pedimos-lhe que nos conceda o privilégio, a bênção e a bondade imerecida, Deus, de que sem mesmo termos de precisar, e graças a Deus que não precisamos, Deus, graças a Deus que nos livras, nos mostras os teus atos de salvamento e de livramento, salvação, salvamento, que graças a Ti, Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, nós não temos de enfrentar situações de desespero, de urgência, a ponto de ser difícil demais para nós de suportar ou de vencer, de ultrapassar certos obstáculos, dificuldades, mas concede-nos, Deus, pela beleza, por ser fascinante que esse Espírito Santo usado na criação do universo que nos deixa admirados, que nos faz olhar e contemplar e sonhar, imaginar. É tudo que nós conseguimos fazer, é imaginar como é que realmente é aí em cima, aí fora, é aí fora. Por essa beleza e graça, Deus, concede-nos esse favor de recebermos a visita, presença do Espírito Santo, de sentirmos como é que é, de caminharmos na sua companhia, que Ele abra portas na nossa vida, que nos ensine, nos mostre. Se alguma coisinha aí para vir da parte de Jesus, que vem do Pai,
possamos receber ela também em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo, nossas vidas, no nosso ser também. Agradecendo, Deus, porque és Tu quem realiza grandes obras e todas as coisas que aos nossos olhos são surpreendentes, todas elas vêm das Tuas mãos, porque és o Criador Altíssimo, Deus, e agradecemos-Te mais uma vez pelo amor, o amor que pode passar tão despercebido ou pode não ser visto, reparado, mas que realmente tens amor por nós, porque livras dos nossos ouvidos más notícias, salvas-nos de perigos escondidos, intercedes por nós e, Deus, não poderíamos ter um Deus melhor, um Criador melhor, porque não deixas de demonstras sem cessar o amor que tens por nós e somos mesmo muito sortudos. Somos mesmo sortudos de Te ter, Deus, de Te ter como Deus e que o Espírito Santo nos ajuda a passar para a eternidade, a ponto de, uma vez na eternidade, nós podermos começar a agradecer-Te por quem és, por quem tens sido, porque mereces gratidão, Deus, mereces louvor, mereces adoração, da mais pura que existe, da mais honesta que existe, e é uma sorte viver esta jornada que vivemos, este milagre que é estarmos aqui, existirmos. Poderia ser uma outra versão de mim, alguém parecido comigo, alguém parecido com este irmão, com esta irmã, alguém diferente, uma outra criação, eu estaria agora a orar para um outro irmão que não este, uma outra irmã que não esta, talvez alguém parecido, idêntico, um pouco mais baixo, um pouco mais alto, com uns braços mais curtos, mas não, Deus, Tu desenhaste e criaste este irmão exatamente como ele é, e é este irmão que está a ter esta bênção de existir, de viver, o mesmo para esta irmã e para mim. O porquê de sermos nós escolhidos, só Tu podes responder, Deus, mas é uma chance única de ser eu a estar aqui, de ser este irmão, esta irmã a estar aqui, a experienciar, a viver, a descobrir, a explorar. Deus, dizer que Te amamos é pouco, porque e mesmo que nós façamos disso a atividade principal das nossas existências, ainda assim Tu nos amaste em primeiro. Tu nos amaste em primeiro a ponto de nos criar e amaste-nos também a ponto de teres enviado o Teu Filho para nós podermos ser reconciliados contigo. Tu perdoaste-nos, fizeste as pazes conosco do jeito mais duro para Ti, difícil para Ti, que Te custou mais, com o qual mais sofreste. E Jesus também sofreu muito, foi o que mais sofreu também aqui, porque foi Ele quem morreu, Ele que teve de ter a coragem de enfrentar a morte. E é por esse gesto honroso
e corajoso que nós celebramos, que nós temos esta chance de falar contigo, que nós podemos ter a chance de viver a vida eterna. Relembramos, Jesus, o máximo que conseguimos, nunca esquecendo o sacrifício que Jesus teve que fazer, mas o gesto corajoso e honroso que Ele teve para conosco. Ajuda-nos também, Jesus, para que chegue um momento em que possamos te abraçar e dizer obrigado pessoalmente. Obrigado, Deus e céus e Jesus, Espírito Santo, todos os anjinhos dos céus, porque sem vocês a vida não seria igual. Obrigado por tudo. Assim entregamos esta oração com a vontade de orar muito mais, a agradecer muito mais, mas oramos este Pai Nosso para selar esta oração, orando: querido Pai Nosso, Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.